Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos fazer a revisão dos nossos conteúdos de artes, né? Para a nossa prova, que será na próxima quinta-feira, dia 8 de julho, tá bom? Nós vamos revisar os conteúdos que nós estudamos ao longo do segundo bimestre, certo? Então vamos lá. Então, pessoal, nas artes visuais, né? Os artistas eles utilizam diversos recursos para criarem ilusões em suas obras, né? A perspectiva ela foi criada há centenas de anos atrás pelos artistas do movimento chamado Renascimento. Essa técnica, né, de perspectiva cria profundidade e volume nas imagens. A localização de cada elemento em uma pintura indica o tamanho que ela terá. Isso se chama proporcionalidade, certo? Dentro da perspectiva, temos os seus elementos, que eles são divididos em 4. Ponto de vista, que ele corresponde ao posicionamento daquele que olha. Assim, de acordo com a mudança de posicionamento, o observador, o ponto desse observador também muda. Temos a linha do horizonte, a linha imaginária que determina a altura dos olhos de um observador fixo. O ponto de fuga, que é o cruzamento do olhar do observador com a linha do horizonte, resultando no ponto de fuga. E a linha de fuga, né, que são linhas imaginárias que convergem para o ponto de fuga e ajudam a estabelecer a proporcionalidade das suas formas. Pessoal, nós estudamos a capoeira, né? O que é a capoeira? A capoeira é uma mistura de música, dança e luta. Ela é jogada em roda, um círculo de pessoas que delimitam o espaço entre os jogadores, né? Que eles podem se movimentar. Todo o jogo ocorre ao som de um berimbau, do atabaque, do pandeiro e do agogó. O registro mais antigo sobre a capoeira, né, é na data do final do século XVIII, na cidade do Rio de Janeiro, falava de um jovem que foi solto após ser preso por capoeiragem, ou seja, por praticar capoeira. A capoeira está relacionada aos africanos que foram escravizados no Brasil e a sua resistência contra a violência e a opressão de que foram vítimas, tá bom? Os monumentos da cidade, né? Os monumentos, em geral, eles são construídos por motivos comemorativos ou de homenagem, mas também se constituem objetos artísticos das cidades, né? Algumas são estruturas não funcionais, como estátuas feitas para serem observadas, e outros são estruturas funcionais, como as construções históricas, igualmente considerados monumentos por seu valor histórico. É importante observar, no entanto, que nem todo monumento histórico é um monumento artístico, tá bom? Aqui embaixo nós vemos o monumento de Dom Pedro I, né, que faz parte da homenagem à proclamação da independência do Brasil, localizado na Praça de Tiradentes, no centro da cidade do Rio de Janeiro, né, que foi erguido por iniciativa de Dom Pedro II em 1862. E falando, né, sobre monumentos históricos, temos os museus, né? Os museus eles são estabelecimentos que preservam coleções de vários tipos de objetos, né, que têm valor histórico, artístico, cultural ou científico, né? Essa reunião de objetos é chamada de acervo e é cuidadosamente escolhida por profissionais como historiadores, museólogos e curadores de arte, tá bom? Outro assunto que a gente estudou, né, que foi a era da rádio, né, a história do rádio no Brasil. Há quase 100 anos acontecia, acontecia no Brasil a primeira transmissão de rádio. Em 1992 até a década de 1940, o rádio se popularizou e durante várias décadas foi o principal meio de comunicação no Brasil. Foi por meio dos programas de rádio que alguns ritmos brasileiros se tornaram conhecidos e o que impulsionou ao florescer da música popular brasileira. Entre eles, temos Carmen Miranda, nós temos também como Pixanguinha e Jacob, também nós tivemos Noel Rosa
e o nosso saudosíssimo rei do Baião, Luiz Gonzaga, certo? Que emplacou muitas músicas famosas, né? E uma delas foi Asa Branca, né? Eu pude diz aqui por longe, né? Alguns artistas que fizeram muito sucesso na era da rádio, né? Aqui no Brasil. Falando assim, pegando a deixa, né, de falando sobre Luiz Gonzaga, né, nós vamos aqui para o Nordeste, né? Nós estudamos o cordel, o imaginário popular. O que são cordéis? São folhetos que contêm histórias variadas, acompanhadas de imagens e que geralmente são vendidos em feiras. Neste escolher são contadas histórias de cavalaria, de animais que falam, de amores desfeitos, de cangaceiros e de heróis. O cordel ele chegou aqui no Brasil com os portugueses na segunda metade do século XVIII. Sua primeira aparição ocorreu na Bahia, na cidade de Salvador, espalhando-se rapidamente pelo Nordeste. Por muito tempo, foram uma das principais fontes de divertimento e informação para a população, certo? O texto de cordel ele é rimado e muitas vezes ele é lido em praça pública. Várias gerações de poetas de cordel foram formadas ouvindo as histórias narradas nesses espaços. Muitos cordelistas são cantadores que improvisam versos nos mais diversos lugares, como vilarejos e pequenas cidades. As histórias contadas nos cordéis estão presentes até hoje no imaginário popular, certo? Então, pessoal, pegando a outra deixa, né, sobre os cordéis, nós temos a xilografura. A xilografura, ela, em resumo, ela é apenas a ilustração do cordel, certo? É uma técnica onde o artista ele grava a imagem em uma placa de madeira e depois ele imprime no papel com um processo semelhante ao de um carimbo, né? Outros materiais eles podem ser utilizados para a gravação, como a pedra, né? E o metal. Só que o mais conhecido, né, entre a gente são no papel, ele é conhecido no papel, certo? Como vocês já viram, a música ela está presente na sociedade há milhares de anos. As primeiras expressões musicais eram feitas com a utilização do próprio corpo, como a voz e as palmas, certo? Ao longo do tempo, os seres humanos começaram a construir instrumentos musicais. Esses primeiros instrumentos eram feitos com ossos de animais, com cordas, peles e outros troncos ocos. Em determinadas sociedades, ainda encontramos exemplares desses instrumentos. Instrumentos, digamos assim, rústicos, né? Que são rudes, simples. É o caso do tambor de fenda congolês, feito com um tronco oco de árvores, como esse da imagem que vocês podem ver, né? Existem um outro instrumento que mantém um vínculo com os períodos mais remotos, né, da antiguidade, da história, é o arco musical, feito com um arco de madeira tensionado com uma corda, que o músico toca com a boca e é o instrumento de corda mais antigo que se conhece. E falando sobre os instrumentos, nós temos que saber como eles produzem sons. Desde o começo, desde que começou a fazer a música, o ser humano ele vem inventando instrumentos. Hoje em dia existe uma grande variedade de instrumentos, cada um deles, como são diferentes, a diversidade de sons produzidos pelos instrumentos que está relacionada ao modo como eles emitem som. Temos os instrumentos de sopro, né, que são a flauta, o saxofone, que os sons são produzidos através do sopro. Os instrumentos de percussão, que eles são como o pandeiro e o reco-reco. O som deles são produzidos através de batidas. Instrumentos de corda, que são o violão e o violino, certo? Que para ser produzidos os seus sons, eles são, né, tem que ser manuseado as suas cordas. E os instrumentos elétricos ou eletrofones, né? Eles são instrumentos
com a mesma essência dos instrumentos de sopro, percussão, de corda, né? Só que eles são elétricos, ou seja, eles só funcionam através da energia elétrica. Então, esses foram os conteúdos que nós estudamos, né, ao longo do bimestre e que vão fazer parte da avaliação de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, me chame no privado, certo? E bons estudos para vocês.